A Bíblia diz, no livro de Zacarias, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, naquele dia é uma referência ao dia do Senhor, ao futuro. Tanto o futuro para eles, né, quanto para nós, que aguardamos a volta do Senhor Jesus. Aqui fala de uma fonte aberta para a casa de Davi. Uma fonte aberta é água, uma fonte de água. Quem é a água viva? Quem é a água da vida? Jesus, o Senhor Jesus. Então há um caráter messiânico, profético aqui, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Quem beber desta água, quem beber de mim, jamais terá sede. E esta água é uma água que jorra para a vida eterna. É a água que nos purifica, que nos remove o pecado, que tira toda a impureza, toda a sujeira, toda a imundície. E é uma fonte aberta para a casa de Davi. De novo, quando algo é bom, positivo, santo, correto, a referência é Davi. E a casa de Davi, né? A dinastia, os descendentes de Davi. Então, se eu bebo desta água, se tu bebe dessa água, tu nunca mais vai ter sede, porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. E o que ela faz? O que uma água faz além de nos matar a sede? Ela permite que a gente lave, limpe. Ela te hidrata por dentro, mas ela te limpa por fora. Ela limpa o teu ambiente, ela limpa as tuas roupas, ela limpa o teu corpo, ela te limpa de uma forma completa. Ela é imprescindível para a vida na Terra. Então, esta fonte aberta, ela remove o pecado e a impureza. Então, isso quer dizer o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele é santo, santo, santo. Nos céus, agora, os anjos, o exército celestial, a milícia dos céus, está dizendo: santo, santo, santo. Nós na terra, quando falamos santo, 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 nós estamos unidos com o céu. A terra e o céu se unem para proclamar essa santidade de Deus. Porque como que tu vai remover o pecado, a impureza, a sujeira, a imundície, o lixo, tudo que for errado, se tu não tiver a água da vida, a água viva? Como que alguém vai ser santo se não for lavado? Como alguém vai ser limpo se não for lavado? Como alguém vai ser puro se não for purificado por essa água, por essa fonte aberta? Quem de nós, de novo eu vou ter que falar, né? Tá muito real isso para nós. Nós ficamos aqui no Rio Grande do Sul sem água muitas vezes. Como é que se diz? É uma ironia, né? Tinha água nas ruas, tinha água transbordando de tudo quanto era lugar dos rios, mas não tinha água na torneira, não tinha água no chuveiro, não tinha água, faltava água. Então, a gente, por aqueles dias, ficava desesperado, porque tinha que economizar água. E
Como que tu vai lavar uma roupa se tu não tem água para cozinhar, água para beber? Então tu não vai lavar roupa. Como que tu vai molhar as plantas se as pessoas estão precisando de água? Como que tu vai limpar tua casa, teu carro? Tá entendendo? Então começam a ocorrer prioridades. A prioridade é tu beber água e te manter vivo. Aí, se tu consegue beber a água e te manter vivo, aí tu vai cuidar de fazer um alimento. Se tu tiver um alimento, tu vai precisar de água. Depois tu vai pensar na higiene, depois tu vai pensar, sei lá, na tua casa, depois tu vai pensar nas plantas, no teu carro, sei lá. Cada um sabe as suas prioridades, né? Ou, por exemplo, tu tem um animal, aí tu vai beber água, tu vai dar água pro teu animal. Seja ele um cavalo, um boi, um gato, um cachorro ou um passarinho, tua prioridade. Então, é a mesma coisa na vida espiritual. Qual é a tua prioridade? O que tu quer da tua vida? Tu quer ficar limpo? Ficar puro? Tu quer ser santo? Tu quer acabar com a sede da tua alma? Com a sequidão do teu espírito? Tu tem que procurar uma fonte. Não tem água na torneira? Não tem água no chuveiro? Tu vai procurar uma fonte, uma vertente, um lugar que te dê água. Água para beber, água para tu poder te alimentar, água para tu fazer a tua higiene, água para tu viver uma vida digna e decente. É a mesma figura, é a mesma simbologia, é a mesma realidade para a vida espiritual. Tu quer ter paz, tu quer ter alegria, tu quer ter santidade, ser livre, liberto do pecado, não ser mais escravo de nada nem de ninguém, tu precisa da água da vida, tu precisa da água viva, tu precisa da fonte que jorra para a vida eterna. A única fonte que pode remover o teu pecado e te limpar de toda a impureza. 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Olha só. Vamos continuar nessa simbologia, nessa comparação da água. Quando tu tá com sede, de verdade, tu quer beber água? Aí eu vou te dizer, não adianta ter refrigerante, ou sei lá, bebida alcoólica, ou suco, ou sei lá, até mesmo leite, tá? Até mesmo leite. O leite vai te socorrer um tempo. Sei lá, água de coco, qualquer outro tipo de bebida que de alguma forma te hidrata, não se compara à hidratação de uma água. Porque quando tu tem água, tu até toma as outras coisas e tudo bem. Agora, quando falta água, que tu não tem água, por mais que tu utilize outras bebidas, tu não sacia a sede. É ou não é? Pois aqui eu vou usar esse exemplo. Se tu não encontra o Deus vivo, Deus verdadeiro, Senhor Jesus, teu Senhor, Salvador, a água da vida, não serão os ídolos, não serão os falsos deuses que vão te salvar, que vão te libertar. Então, o que o Senhor dos Exércitos está dizendo? Ele vai eliminar da terra o nome dos ídolos. E não haverá mais memória deles. A gente quer água? Então vamos beber água. A gente quer Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único Deus? Então os outros todos são falsos deuses, são ídolos. Então serão eliminados. O que Deus também vai fazer? Ele vai remover da terra os profetas e o espírito imundo. Aí tu vai dizer, os profetas? Sim,
os falsos profetas, os profetas mentirosos, o espírito imundo. Se tu é uma água limpa, tu não quer nada imundo. E dentro da questão espiritual, o que é o espírito imundo? Anjos caídos, demônios, que se apoderam das pessoas. As pessoas abrem brechas, portas, às vezes até invocam e buscam eles. E eles entram na vida da pessoa e a pessoa passa a viver uma vida imunda. O seu ambiente é imundo, a sua boca é imunda, seu pensamento é imundo. Quer dizer, a imundícia, a sujeira, esse lixo moral, emocional e espiritual, ele se aloja em várias partes, assim como a sujeira no nosso corpo. Então a gente tem que lavar o cabelo? Tem, mas temos que lavar os olhos, os dentes, o corpo, as unhas, tudo, cada parte do corpo. E espiritualmente também é assim. O Senhor Jesus tem que remover a impureza onde ela estiver, a imundícia onde ela estiver. É na tua boca, tu tem uma boca suja, imunda, que só fala coisas impróprias, feias, mentirosas, falsas, baixas. O Senhor tem que remover a imundícia da tua boca, dos teus lábios. Lembra Isaías, quando foi chamado? O anjo tocou na sua boca, então ele precisava de cura, libertação, santificação na boca. Tem pessoas que são os olhos, que só veem o mal na vida dos outros, que desejam o mal, que cobiçam, que invejam. Tem uns olhos também negativos, depressivos, que só vê o que é ruim, o que é quebrado, o que é desgraçado, o que é estragado, o que é olhos. Tem pessoas que é dentro da mente, pensamentos também negativos, caídos, imundos, sei lá. A gente já estudou sobre isso quando estudou sobre o capacete da salvação, né? Então, a imundície no corpo, a impureza, pecados de natureza sexual, violência, maldade, enfim, eu não sei onde está. Também pessoas que não cuidam de si, ama o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que não se amam, não se cuidam, não tem uma aparência, não tem uma decência, não tem uma imagem e semelhança do Criador. Deus criou tudo lindo, perfeito, colorido, abençoado. E aí a criatura que Ele criou como coroa da criação é um zumbi, é um lixo humano, é uma pessoa que não se ama, não ama o seu corpo, o templo do Espírito. Enfim, poderíamos dar inúmeros exemplos sobre o espírito imundo, tá? E o Senhor Jesus disse, a Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus veio expulsar, veio repreender o espírito imundo. E algumas traduções diziam exatamente isso, espírito imundo. Outras dizem agora espírito maligno. Ok, mas a gente está lendo em Zacarias sobre o espírito imundo. E quem que está falando? O Senhor dos Exércitos está dizendo que vai remover da terra os profetas e o espírito imundo. Quer dizer, esses profetas que mentem, que enganam, que ensinam o povo coisas que são erradas e já abrem portas, brechas, janelas, espaços para que o espírito imundo entre na vida das pessoas. Pessoas que se... não dá para ficar falando. Mas eu ia falar assim, relacionamentos, coisas terríveis que são feitas, né? Que acontecem. Por quê? Porque aquele espírito quer isso. Ele se alimenta dessa imundície, ele se alimenta desse vício, ele se alimenta desse desvio, ele se alimenta dessa perversão, ele se alimenta desse crime, entendeu? A gente viu no outro vídeo, aquele espírito, aquele ídolo se alimentava do choro, né? Da tristeza, da depressão, do pranto. Era isso que ele queria que os seus seguidores lhe oferecessem. Dor, tristeza, morte, suicídio, coisas ruins. E tudo isso ocorre no ser humano através da atuação de espíritos imundos, de espíritos malignos, certo?
Acho que eu já expliquei, né? Então vamos para o 3. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Aqui tá bem claro. Aí tu vai dizer: meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque no 2 falava que Deus ia remover da terra os profetas e o espírito imundo. E aqui está explicando que profeta e que espírito imundo é esse. É aquele que profetiza usando o nome de Deus. Ó, ele fala mentiras em nome do Senhor. E nós vimos que o que é isso? Isso é usar o santo nome de Deus em vão. Por quê? Porque tu não ama esse Deus, tu não acredita nesse Deus. Tu usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, para lucrar, para ter seguidores, para ter visualizações, para ter poder, ter autoridade, ter status, domínio sobre pessoas, grupos, enfim, os motivos escusos, interesses escusos, né? Então, o que um falso profeta faz? Ele mente, ele profetiza mentira, engano, ele ilude, ele prende as pessoas, ele seduz, manipula. E o pior de tudo, ele faz isso em nome de Deus. Por quê? Porque Apocalipse diz que é melhor ser frio do que ser morno. Porque o que é um morno? Ele está em pecado, mas ele usa o nome de Deus. O frio, ele faz o que ele faz, mas ele não mete Deus no meio. Ele faz porque ele é contra Deus, ele está de costa para Deus, ele ignora Deus, ele não acredita em Deus, ele está frio. E ele pode se converter, ele pode se arrepender, ele pode ter um encontro com o Altíssimo, ele pode ter um encontro com o Senhor Jesus, ele pode ter seus pecados perdoados, ele pode ter seu vazio existencial preenchido pelo Espírito Santo. Ele pode ser salvo. Agora o morno, o que o morno faz? O morno quer viver entre dois mundos. Ele quer o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim. Que é uma expressão comum, né? É o que fica em cima do muro, que fica entre a direita e a esquerda. Ele fica no centro, no meio. Ah, tá bom, aqui tem culto gospel, tem show, tem bênção, tem gente boa, gente querida, vou ficar por aqui. Ah, mas aqui tem orgia, tem pecado, tem libertinagem, tem lucro, tem suborno, sei lá o que ele quer fazer de mal. Aí ele vai para lá e assim ele fica querendo ficar bem com todo mundo. É o morno. Tem vídeo no canal sobre isso também. Então esse falso profeta é o morno, porque ele se diz profeta, ele se auto-intitula profeta. Mas o que ele faz? Ele não profetiza da parte de Deus. Ele mente descaradamente usando o nome de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o espírito de engano, ele ia assim, ó, pintar e bordar, tripudiar, multiplicar, crescer. A impiedade, a maldade ia se multiplicar. E as pessoas iam ter comichão, coceira nos ouvidos, elas iriam querer ouvir mentira, querer ouvir engano, se satisfazer com o espírito de engano, o espírito do erro. E os mentirosos estão naquela lista dos que vão morrer, dos que não vão entrar no céu, dos que não vão entrar no reino de Deus. E aqui está dizendo isso, que os falsos profetas serão mortos. E ainda fala do pai e da mãe. Por quê? Porque seria, eu entendo, uma autoridade. Então, quem é que vai matar, que vai fazer justiça, que vai castigar, vai punir? Quem tiver autoridade. Porque eles não têm salvação, tu tá entendendo? Porque o morno, o Senhor Jesus, diz que vai vomitar. Quando ele fala isso, ele diz, eu vomitarei. Ele não suporta o morno. O quente, ok, glória a Deus. O frio, já disse, ele pode se converter.
Mas o morno é o hipócrita, o morno é o sepulcro caiado, o morno, o morno é os religiosos, os que se alimentam do ritual, das aparências, para, se possível, enganar os eleitos, os filhos de Deus. É um anjo caído, um demônio, que se finge de anjo de luz, de bonzinho, de profeta, para enganar. Porque o que ele quer é arrastar o máximo de pessoas possível para o inferno. É isso. Então eu interpreto isso assim. Aí o que acontece? Vai morrer. Não tem salvação. Entende? 4. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Então, a máscara vai cair, a maquiagem vai derreter. Não vai mais ter como enganar e fingir. Porque naquele dia vai ficar claro que as visões, que as profecias, tudo aquilo era uma mentira. Vai cair por terra. E aqui eu tenho que explicar para você sobre esse manto de pelos, né? Manto de pelos. Quem é que usava um manto de pelos? Tu lembra? Elias. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, vimos em Reis. João Batista, no Novo Testamento, veremos, né? Em seguida nós vamos entrar no Novo Testamento. Agora a gente está em Zacarias, encerrando, em seguida Malaquias, e depois nós vamos entrar no Novo Testamento, em Mateus. E aí a gente vai saber sobre João Batista, se é que tu não conhece. Ele precedeu o Senhor Jesus, ele foi um precursor, ele foi o que preparou o caminho para Jesus. E ele se vestia com um manto de pelos. Por quê? Elias e João Batista, e sim, outros profetas. Tanto João Batista quanto Elias, tanto Elias quanto João Batista, eles tinham um status, uma autoridade de profeta verdadeiro. Homens de Deus com autoridade para profetizar, para entregar a mensagem do próprio Deus. Então eles usavam como se fosse uma capa, uma toga, um uniforme, uma roupa característica de profeta. Então esta aparência, né, era diferente dos demais. Por exemplo, de um levita, de um sacerdote, de um pastor, né? O profeta usava esse manto de pelos. Aquilo dava para ele uma importância, uma relevância e uma identidade. Se identificavam os profetas pelo manto de pelos. E aí havia uma correlação entre a aparência e a essência, porque Elias e João Batista eram homens de Deus, eram profetas da parte de Deus e usavam o manto de pelos. Agora, o que a gente está vendo aqui em Zacarias? Que os falsos profetas não tinham a essência, não tinham a unção, não tinham a autoridade, mas usavam o manto de pelos. Então, por isso essa referência. Nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Eu poderia até fazer uma comparação, não sei se é do teu conhecimento, mas existem homens de Deus que usam um anel, né? Às vezes, algumas denominações, uma barba, outro não usa nada, outros usam às vezes colocam, sabe, para fazer uma distinção, para dar um destaque, para dar uma relevância, para chamar atenção para a importância daquela pessoa. Só que isso é vazio se não houver o Espírito Santo, se não houver a essência. A aparência desconectada da essência não serve nada, não serve de nada.
É como o próprio Senhor Jesus falou, que os fariseus, os hipócritas, usavam aquelas roupas longas, tudo ali assim, para deixar bem claro a santidade, a importância deles. Mas Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, tá certo? Então vamos lá, 5 agora. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas suas mãos, ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu não sei se na tua Bíblia tá entre aspas, aqui na minha tá. Isso quer dizer que eles estavam se justificando. Porque o que acontece? O falso profeta, ele ia ser morto. Tu acabou de ler, nós estamos estudando aqui. Então, eles eram mentirosos. E o mentiroso, ele tinha que ser morto. Ele vai ser morto. É o castigo, né? E quem é o pai da mentira? Quem é que incita? Quem é que ensina? Quem é que faz com que as pessoas mintam? O diabo, Satanás, a serpente, a antiga serpente, né? Então, o pai da mentira é que faz com que homens e mulheres mintam. Então, eles são filhos do diabo, que foi o que o Senhor Jesus falou. Então, esse é o castigo, a morte. Aí a gente está estudando aqui que esses falsos profetas são mentirosos e deverão ser mortos naquele dia, no dia do Senhor, no dia do julgamento, quando a máscara cair, né? E aí aqui tá falando o quê? Que para escapar, eles vão dizer: não, eu não sou profeta, eu sou lavrador, entendeu? Eu trabalho no campo. Eu não sou profeta, tu tá enganado. É por isso, e talvez ele tivesse um manto de pelos, e aí disse: tá, então tu é profeta. Não, 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 eu sou lavrador. Não, não, não me confunda, tu tá me confundindo. Mas tá entre aspas. Aí depois assim, tá, mas e quais são essas feridas na tua mão? Aí vem uma explicação do contexto histórico. Os falsos profetas que adoravam entidades, ídolos, falsos deuses, eles costumavam se cortar, se mutilar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com os nossos dias. Fazer coisas contra o seu corpo, tá? Colocar objetos, deformar, mutilar. Para quê? Para satisfazer aquela entidade, para satisfazer aquele espírito maligno, para satisfazer aquele falso Deus, para satisfazer aquele ídolo. Tá entendendo? E isso é relatado na Bíblia naquele episódio de Elias contra os 450 profetas de Baal. Baal era um desses deuses, essas divindades pagãs que exigia de seus adoradores, de seus seguidores, cortes. Por isso que nós não devemos fazer nada contra o nosso corpo. Eu não vou entrar em detalhes, mas talvez tu já entendeu. Deus te deu um corpo, teu corpo é casa, santuário, habitação, morada do Altíssimo. Deus te deu para que o Espírito Santo habite em ti. Quando a gente se corta, se fere, tem uma cirurgia, um acidente, alguma coisa, fica aquela marca no nosso corpo. E aquilo nos lembra, muitas vezes, de momentos dolorosos, tristes. Aí o que tu faz? Tu imagina, tu pegar o teu corpo, que Deus te deu, né? E tu cortar o teu corpo, tu fazer feridas, tu machucar, tu mutilar, tu maltratar, tu ferir a ti mesmo. E aí invocar esses seres, esses espíritos imundos, malignos, e eles vão fazer o quê? Eles vão entrar através dessas feridas, desses cortes. Era essa vamos dizer assim, filosofia, não sei se eu posso usar essa palavra, a teoria deles era no que eles acreditavam. E sim, nós sabemos que isso é real, que pessoas fazem isso até hoje. E infelizmente devem estar fazendo agora. Fazem com animais, né? E quando o ser maligno não se satisfaz, fazem com pessoas.
Então a gente não tá brincando. A palavra de Deus não tá brincando. Isso é muito sério. Isso é a obra das trevas. O que é a obra das trevas que eu falo para vocês? É roubar, matar e destruir. Mas quem veio para anular tudo isso? O Senhor Jesus veio nos dar vida. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então esses falsos profetas, diante da morte, disseram, não, eu sou lavrador. E essas feridas aí, é que eu fui ferido, estava na casa dos meus amigos, lá aconteceu alguma coisa. Entendeu? Por isso que tá entre aspas, isso aqui é uma mentira, uma desculpa esfarrapada para dizer que eles não eram falsos profetas, de que eles não tinham se cortado, se mutilado, se ferido, tá bom? 7. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Bom, este versículo foi citado pelo próprio Senhor Jesus momentos anteriores, momentos que antecederam a sua morte, a sua agonia no Getsemane, a sua traição, a sua prisão, seu julgamento injusto, tudo que Jesus passou. Jesus, como bom pastor, foi ferido e os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores ficaram dispersos e aflitos. Esta é uma figura que é uma profecia messiânica. Tu vê que maravilha, tu tá entendendo? Que maravilha isso. Zacarias profetizou e o Senhor Jesus cumpriu. As profecias se cumpriram em Cristo, no Senhor Jesus. E esse versículo, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, para tu que é um estudioso, uma estudiosa, que gosta de conferir, tu vai encontrar em Mateus 26, 31, em Marcos 14, 27 e em João 16, 32. Todas essas que eu falei são dos evangelhos, no contexto da morte, da prisão, né, da traição, do julgamento e da morte do Senhor Jesus. E o que mais nós podemos falar sobre isso? De que sim, nós, como ovelhas, nós dependemos do nosso pastor. E nós precisamos ser cuidados, direcionados, protegidos, alimentados, saciados da nossa sede, curados nas nossas feridas. E quando as trevas, quando Satanás, quando o mal quer ferir o rebanho, ele fere o pastor. Ele derruba. Ele tenta e faz o pastor cair para ferir as ovelhas. Para deixar as ovelhas dispersas. Para escandalizar as ovelhas, tu entende? Como um capitão que tem um grupo de soldados, como um professor, uma professora que tem seus alunos, como um governador, um presidente, um prefeito. Entende? Ele fere a posição de autoridade para machucar, desanimar, desequilibrar os liderados. E faz com um pai, faz com uma mãe, para ferir os filhos, uma família, entendeu? Essa é a figura de vou ferir o pastor para que as ovelhas fiquem dispersas. Tu vai derrubar um, mas é um que tem autoridade, é um que tem poder. E aquilo vai respingar, vai causar mal, vai doer, vai ferir os que estão abaixo, entende? Lembra do espinheiro? Então, só que nesse caso assim, ó, tu vai derrubar e aí os espinhos vão cair tudo em cima daqueles que estão abaixo, tá? Essa é a ideia. E no caso do Senhor Jesus foi isso, porque a gente sabe que os discípulos choraram, fugiram, sofreram, enfim, tudo que aconteceu, mas ele ressuscitou e ele voltou, assim como conosco.
Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele é o Deus Emanuel. Então, a gente não pode se sentir disperso, porque o Senhor Jesus vai voltar. Ele disse que foi preparar lugar, morada, casa para nós no céu. E Ele vem buscar a sua igreja. Por mais que às vezes a gente se sinta oprimido, ferido, magoado, esquecido, sobrecarregado, cansado, o Senhor Jesus está conosco. Então esse versículo é bem importante. 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Então, esses 2 versículos falam de quê? De purificação, de uma provação, de uma tribulação, mas de uma aprovação. Quer dizer, tu vai ser provado para ser aprovado. Tu vai passar por um fogo para ser salvo. Tu vai ser purificado. E a gente sabe que lavar, esfregar, limpar, exige. Então, o processo de purificação da nossa vida espiritualmente também dói. Não é fácil. E isso é uma forma de dizer assim, ó, vocês são meus e eu cuido de vocês. Vocês estão sujos, eu vou limpar. Entendeu? É uma aliança de Deus com o seu povo. E qual é o segredo? Invocar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Pedir para Deus purificação, santidade, força, poder, autoridade, salvação, cura, libertação. Invocar o nome de Deus é pedir ajuda, pedir socorro, pedir o que te falta, pedir as bênçãos. Não como umas ovelhas perdidas para um lado para o outro, berrando, desesperada. Não, as ovelhas no aprisco, as ovelhas que estão reunidas no rebanho. Elas não estão dispersas do rebanho. Elas não fugiram, elas não se desviaram. Não, elas estão andando unidas. Elas não abandonaram a congregação, elas não abandonaram a palavra, elas não abandonaram a fé. Elas estão esperando o bom pastor. Elas sabem que ele vai voltar. Mas a gente tem que invocar o nome, tem que chamar. O nome que foi dado acima de todo nome. Onde a gente encontra salvação. Onde a gente encontra perdão. Onde a gente encontra cura, onde a gente encontra libertação, onde a gente encontra santidade. Lembra que a gente começou falando sobre santo, santo, santo? Deus é bom? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus é poder? Sim. Mas só o que Ele é 3 vezes é santo. Não está na Bíblia, Deus é bom, bom, bom. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Deus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não, a Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bondoso, diz que Deus é benigno, diz que Ele é maravilhoso, diz que Ele é todo-poderoso. Mas santo, santo e santo é só o nosso Deus. Por quê? Porque é isso que nós precisamos. Sede santos, porque o teu Deus é santo. Sede santos porque o teu Deus é santo. Porque a santidade de Deus em nós nos dá vitória sobre o pecado. E nós vivemos dias em que as ovelhas estão dispersas. Elas estão procurando pastos para elas. Elas estão procurando pastores para elas. Elas estão sendo dispersas, uma para cada canto, uma para cada casa, uma para cada nação, sabe? Fazendo coisas muito loucas, muito erradas. Fica firme. Se tu é ovelha, obedece o pastor, o bom pastor. Porque a gente sabe que tem bode no meio das ovelhas. A gente sabe que tem lobo disfarçado. A ovelha obedece.
o bom pastor. O que a gente aprende com esse capítulo de Zacarias? O último capítulo, não do livro, mas que nós vamos estudar, conforme os destaques que o pai fez, e eu estou trabalhando esses destaques. Então, Zacarias termina no capítulo 14, mas nós estamos terminando no capítulo 13. O que a gente aprendeu com esse capítulo? Bem interessante. Um capítulo pequeno, mas tu viu quanta doutrina, quanta teologia, quanta profecia, quanto cumprimento no Novo Testamento? Bom, o que a gente aprendeu neste capítulo? De que naquele dia, no dia do Senhor, haverá uma fonte aberta para remover o pecado e a impureza. O Senhor diz: eu a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Eu direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus.